Olá, olá, entrando ao vivo aqui com o programa estreando hoje, Giro Empreendedor. Giro Empreendedor é o programa que estreia hoje aqui no nosso canal, inicialmente no Instagram, depois terá também gravado no IGTV, no Instagram, ao vivo agora, depois gravado no IGTV, também já a gravação já vai para o canal do YouTube. Já estão sendo aí o Carlos Miguel, a Adelina, boa noite Adelina, Alice Pontello, minha esposa querida, a Adelina, minha irmã querida também. Eu vou pedir para vocês três que já estão aí, já mandar o aviãozinho convidando mais pessoas a entrar nessa live, porque hoje é a estreia do programa e nós precisamos fazer bonito na estreia, com bastante gente participando. Andréa Cruz, empresário do Rio, também já está aí, bem-vinda. Elcio Júnior, que alegria ter você aí também, Júnior, da Giromoto. Prazer ter você aí. Estreamos hoje o programa. Então, quem estiver participando, reconectando aqui, reconectando uma... Anderson já solicitando a entrada. Falando conosco, diretamente da Flórida. Obrigado, Júnior, pelo grande mestre. Grande Paulo. E aí, Anderson? Grande Anderson. Tudo bom, amigo? Tudo bem demais, meu amigo. E você, como vai? Graças a Deus, muito bem. Bom demais, bom demais. Grande. Olha só, Anderson, prazer também. Mas olha só, já vou te passar a palavra. Nesse início, o que a gente faz? A gente passa um dever de casa, uma atividade para todo mundo, inclusive para você. Apertar aí o aviãozinho para convidar amigos. Todo mundo que você puder aí da sua rede de contato, aperta o aviãozinho, vai aparecer uma lista, e aí você já manda o convite para essa turma toda. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Vamos encher essa sala aqui. Tem alguma forma de marcar todo mundo uma vez só, não? Não, vai ter que marcar um por um aí, vai marcando. Vai só marcando. Estou convidando um monte aqui. Cada um convidar 10, pelo menos. Pelo menos 10. Eu já convidei 20 aqui. Pronto, já convidei até você de novo. Fui clicando, quando eu vi, já tinha convidado você de novo. A Alice já enviou. Ó, Pablo Faria está aí, Priscila Boeloni, Patrícia e Pablo. Convida a gente da rede de contato de vocês para estar aqui, ó. Rapaz, esse Pablo aqui é uma honra grande, viu? É da tua rede de contato daí ou é daqui? Facilitador do Empretec lá de Natal, dono do Loucos por Coxinha, rapaz. Sucesso no Brasil inteiro. É mesmo? Rapaz do céu. Bem-vindo, Pablo. Satisfação ter você aí, facilitador, empreendedor. Outro. Gilberto Suzuki. É o Gilberto aí também. Ó, o Suzuki aí. Abração, meu amigo Suzuki. É, gente boa demais. É, né? Rapaz, hoje vai aparecer uma galera tua aí, hein? A minha sempre aparece. Ednei, bem-vindo, Ednei. Alberto, bem-vindo. Rogério Carlos, também facilitador. Bem-vindo, Rogério Carlos. Manias Financeira. Diego, bem-vindo, Diego. Priscila, traz o Thales para a sala aí. O Teles, se não estiver na sala, põe ele na sala aí também. Um casal empreendedor lá de Montanha, interior do Espírito Santo. Delivery Saladas. Tia Mafalda. E é gente chegando aí, rapaz. Mas, o Anderson... Diga lá, amigo. Anderson, eu estava esperando você chegar e chegar mais gente aí para eu apresentar esse programa. Então, nós estamos estreando com você esse programa. Maravilha. E por que com você? Porque você é um facilitador, foi facilitador do Empretec durante 16 anos, quer dizer, facilitador atuando, continua como facilitador, porque uma vez facilitador não consegue deixar de ser nunca. Verdade. Porque todo o trabalho que você faz, toda a abordagem que você faz, você acaba fazendo aquele processo de facilitação. Mário Saragô, o empresário que eu entrevistei semana passada, líder empresarial, tá aí, não. Marco Bosa, aí o Marco Bosa. Grande aí, Bosa. Grande Bosa, amigo comum aí. Então, estreiei com você por quê?
porque o nome do programa, Giro Empreendedor, aliás, foi feita até uma enquete para definir o nome do programa, a Simone entrando aí também, Simone Cortez. Então foi feita uma enquete e ganhou esse nome, Giro Empreendedor. E a ideia e o projeto é entrevistar, convidar, melhor, não com entrevistar, mas convidar para bater um papo sobre empreendedorismo, um facilitador por estado do Brasil. E aconteceu interessante o seguinte, eu postei lá no nosso grupo de facilitadores, com 258 facilitadores, e de imediato, dos nossos 27 estados, mais Distrito Federal, 18 responderam. Mas assim, questão de 15 minutos, 18, e tinha que responder no privado. Você lembra? Tinha que responder no privado. 18 responderam, dentre eles você. Né? E você falou assim, olha, eu posso ir pelo meu estado, mas não estou atuando mais. Eu falei, não, senhor, você vai pelos Estados Unidos. Nós vamos fazer um giro empreendedor mais longe. Maravilha. Então, é por essa razão que você está aqui, é por essa razão que eu quis começar com você. Porque nós vamos fazer algumas indagações a você que certamente você vai falar de características comportamentais empreendedoras. Não vai fugir disso, tenho certeza. Então, a temática vai ficar dentro daquilo que nós propusemos. O objetivo desse programa, então, é discutir empreendedorismo, mas não discutir na conceituação, na teoria. Discutir empreendedorismo na prática. O que as pessoas têm feito, ou como facilitador, ou como empreendedor e facilitador, ou só como empreendedor, no seu dia a dia, diante dessa situação mundial que estamos enfrentando. Já estamos, graças a Deus, acredito que saindo, né, vai um tempo ainda, mas já pelo menos nos habituamos nesse novo momento, né, nos reinventamos, mas como é que o pessoal está aplicando as características empreendedoras, os comportamentos empreendedores? E aí, apresentado o programa, então foi um jeito que eu encontrei como facilitador, como empreendedor, como líder e como ser humano para atender o meu propósito de vida, que é apoiar pessoas a conquistar o propósito de vida delas, apoiar pessoas a fazerem o seu melhor para que venha de volta o melhor para elas. Então, para atender o meu propósito, eu resolvi convidar amigos que querem participar, mas para não convidar especificamente e eu convidar diretamente, entre 200, quase 300, eu resolvi lançar o desafio. Então, tive essa surpresa, grata surpresa, e outros depois foram respondendo, mas 18 assim de imediato. Então, amigos que pudessem me ajudar empresários, ajudar empreendedores, ou pessoas que querem empreender. E agora apresento o Anderson. O Anderson Azevedo mora, então, como eu disse, nos Estados Unidos, na Flórida, mais especificamente em Orlando, né? E é pós-graduado em Engenharia Civil, graduado em Engenharia Civil, fez pós-graduação em Administração de Empresas, e hoje tem duas empresas em Orlando. Uma que é a M3 Rentals Car, né, a locação de automóvel, e também tem a empresa do ramo imobiliário, que é Partiu Orlando, né, que aluga casa para férias. Então, você que está aí nos assistindo, quer alugar casa para as férias em Orlando, é só falar com... É só entrar lá no site, no Instagram, @partiuorlando, que você acessa lá o Anderson Azevedo. E ele é ainda gestor de uma construtora. Quer dizer, o cara não tem tempo a perder mesmo, joga nas ondas. Além do mais, é um excelente chefe de cozinha, cozinha pra caramba, e faz um monte de arte com madeira. Volta e meia ele posta uns negócios lá que ele faz. Ele tem uma oficina em casa e faz um monte de estripulias com madeira. Esse é o Anderson Azevedo, que estreia conosco esse programa. Anderson, muito obrigado pela sua disponibilidade, a contribuição que você vai dar aqui, já antecipo o agradecimento. E passo a palavra a você para os seus cumprimentos iniciais aí. Paulo, obrigado, cara, pelo convite e a gente tá aqui batendo esse papo. Essa rede de contato do Empretec é muito bacana, né, rapaz? A gente faz uma amizade grande com pessoas. Estou vendo um monte de gente aqui já na sala e a gente, em poucos dias, é uma coisa tão intensa, né? A vivência desses dias, que a gente tem. Esse propósito é mais ou menos, ele bate no coração de todo mundo, que são ajudar empreendedores e a gente sofre junto com eles. E foram esses 16 anos. Paulo,
eu estava até falando com o Sêmio há poucos dias atrás, que é um facilitador lá de Natal. Ele tem um programa na rádio, a gente até conversou no programa na rádio dele. E eu comecei... Eu assisti, eu assisti. Pronto. Eu comecei assisti. Eu comecei no Empretec no ano 2000, né? Então, e saí no final de 2015, então foram 16 anos. E desde o primeiro seminário, porque eu gosto muito de registrar as coisas e gosto muito de planilha de Excel, e desde o meu primeiro seminário, eu abria meu computador, abria a mesma planilha de Excel e fui registrando cada equipe que eu trabalhei, a cidade, o estado, os dias. Então, eu tenho um registro de todas as pessoas que eu trabalhei. E, rapaz, são 170 facilitadores que estão nessa... Desculpa, são 170 cidades em 20 estados do Brasil e com quase 80 facilitadores diferentes. Então, é uma rede de contato... Diferentes. Fantástico, fantástico. Acho que são 70 facilitadores, Brasil afora. E tem um assim feito Gilberto, Suzuki, feito Bosa, que a gente se encontrou nos TOTS, nos treinamentos, mas nunca tivemos o prazer de trabalhar. Mas esse propósito de vida, ele de certa maneira toca o coração de todos nós, dessa rede de contato do Empretec, né? Dessa turma de facilitadores do Empretec. E rapaz, querendo ou não, no dia a dia a gente fala com tanta intensidade daquelas características, daqueles comportamentos e, claro, muitos deles muito ausentes no meu perfil e eu, pelo menos conscientemente, busco treinar e praticar um pouco mais os mais ausentes e ter muito cuidado com os comportamentos que são muito fortes para não exagerar também, né? Então, essa busca, a gente que passa por essa capacitação, por esse treinamento todo, fica na massa do sangue, né? Então, é um prazer grande estar aqui com você e falar do que foi... Eu nunca fui um grande empreendedor, eu fui sempre um pequeno empreendedor e hoje, mais do que nunca, por opção, porque depois que eu achei esses hobbies aí da marcenaria, de cozinhar, e a moto, você esqueceu que eu gosto de andar de moto também. Então... é verdade. E já passar, eu já vi fotos suas de moto. E já passado dos 50 anos, eu estou fazendo um equilíbrio danado entre o tempo de trabalhar e o tempo de me divertir e desacelerar um pouco a vida e curtir mais esses hobbies, esse tempo com a família. E que, de uma certa forma, quando eu mudei de Natal, sou de Natal, do Rio Grande do Norte, né? E quando eu mudei de Natal para Orlando, uma coisa que acontece naturalmente é a nossa família se unir mais, né? Minha família é pequena, sou eu, minha esposa, minha filha Amanda e a minha esposa Adriana, mas eu senti isso, a gente era mais disperso e aqui ficou menos, então a gente... Até porque a rede de contato diminui, a vida social diminui um pouco, etc. Se bem que agora, só para você ter uma ideia, Paulo, eu não moro... Repete aí que cortou. Eu não moro em Orlando, eu moro numa cidade que chama Windermere. Ah, tá. Ela é como se fosse um bairro de Orlando. Ela fica aqui dentro da Disney, praticamente. Então, essa cidade ela é muito calma e tudo, mas dentro do meu condomínio, olha só, tem 6 famílias de Natal da minha cidade. Você imagine isso, né? Que isso? Eu não estou falando... Combinado ou não? Dentro do meu condomínio. Então, mas foi combinado isso ou foi casual? Foi acontecendo e as pessoas... Que legal. Todos nós nos conhecemos e quem está aqui morando, uma dessas pessoas é Augusto Vaz, que também é afastador do Empretec, mudou para cá em Orlando agora em fevereiro desse ano e mora aqui do lado também, mora aqui a 10 minutos da minha casa. Então a gente tem uma vivência social até intensa agora, né? No início, quando eu cheguei, não, tinha pouca gente e tal. Então a família se une muito. Mas hoje em dia, cara, eu fico rejeitando os convites da sexta-feira para as cachaças, senão não sobra nenhuma. E tem o Márcio Rangel, né? Márcio, que está por aí também, né? Meu vizinho aqui também. Márcio Rangel. Que vai estar... Seu vizinho também. Tem um papo com você aqui também, né? Quarta-feira eu vou estar com ele, que é um outro programa meu, que é Líderes se Reinventam, um outro programa
A gente vai falar de liderança, de reinvenção, né? Mas olha só, Anderson, obrigado. Olha, a quantidade de facilitador que está entrando aí, rapaz, não vou esquecer de falar alguns nomes, mas quero mencionar alguns. Simone Casa já mandou um oi para você, o Gilberto já tinha falado, o Ricardo lá de Santa Catarina, o Pablo nós já falamos, Germán, Marco Bosa já falamos. Então tá entrando, daqui a pouco a gente vai mencionando alguns nomes. O Pádua acabou de entrar aí também, acabou não, já estava aí. Enfim, agora há pouco entrou aí uma coach também que é fantástica, a Ana Heisk, e tá entrando gente aí, ó. Muito legal. Olha só, o Anderson, como eu disse, vamos falar de empreendedorismo. Vamos lá. E para falar de empreendedorismo, não tem como não falar de meta. E tem um negócio que antecede a meta, e que geralmente as pessoas, quando vão para os Estados Unidos, já tinham antes da meta essa outra situação que nós chamamos de sonho, né? De sonho de morar nos Estados Unidos. É o sonho de muitos brasileiros, né? E aí eu pergunto ao Anderson que é facilitador, não atue, vou sempre chamar de facilitador. É facilitador, você falou que é pequeno empreendedor, não, você é empreendedor, grande empreendedor de pequenas empresas, é diferente, você é um grande empreendedor, né? Aquele cara que estabelece meta, identifica oportunidade e vai à luta. Aí eu te pergunto, era só e depois virou meta ou já foi meta com oportunidade? Foi uma paixão que virou uma meta. Foi uma paixão à primeira vista. Olha que interessante, rapaz, essa história. Eu tinha vindo nos Estados Unidos com a minha esposa, a gente não tinha filhos ainda, em 1998. Aí viemos aqui em Orlando, fomos em Nova York, passamos o Natal, etc. Mas eu não me apaixonei. E voltamos depois para trazer a nossa filha, na época tinha 3 anos de idade, em 2014, trazer nossa filha para a Disney, para conhecer a Disney, etc. E aí viemos nessa experiência com umas 3 famílias de amigos, 3 casais com filhos, e em vez da gente ir para um hotel, foi a primeira experiência na minha vida que eu aluguei uma casa de férias. Nós alugamos uma casa grande que comportava as 4 famílias e nós tivemos essa experiência. Rapaz, e foi uma experiência maravilhosa. Porque a gente fez uma viagem para Orlando que não foi aquela viagem que os camaradas fazem aqui, que bota 10 dias e 11 parques. Eu morro de pena, viu, Paulo? Do cara que vem para Orlando. Eu vou falar disso aqui. Eu morro de pena, cara. O cara só vem para Orlando com 2 coisas na lista: parque e International Drive. Não tem outra conversa, não. Rapaz, essa cidade, se não tivesse parque, seria maravilhosa do mesmo jeito. Também. É fantástico. Então, nós viemos em 2014 trazer nossa filha para a Disney e também conhecer um pouco de Orlando, além dos parques, né? E aí, rapaz, nós nos apaixonamos pela cidade e gostamos muito dessa experiência de ter vivido em uma casa, numas férias de 15 dias, com mais 3 famílias, e aí nós saíamos e à noite íamos no Walmart comprar insumos, e a gente fazia um jantar e ficava todo mundo, e as crianças, todo mundo junto. Então foi maravilhosa essa experiência de ter uma casa, de ficar numa casa. E esses 3 amigos meus que estavam comigo nessa viagem, nós acabamos comprando uma casa aqui, que a intenção era vir aqui todo ano, né? E enquanto não estivéssemos aqui, ficaria alugando essa casa. E aí nós compramos essa casa em 2014 e começamos a alugar essa casa, e eu alugava através do Airbnb em Natal, né? Eu também tinha uma casa de praia lá que eu alugava, enfim, eu manuseava muito bem no sistema no Airbnb. E foi uma grata surpresa quando eu coloquei essa casa no Airbnb, comecei a locação, porque, olha só, essa casa, nós temos ela há 6 anos, compramos essa casa dando a entrada de 30%, e nesses 6 anos nós nunca pagamos uma prestação. O aluguel paga a casa desde o primeiro mês. É muito bacana. E aí,
a paixão por Orlando aconteceu e eu vislumbrei uma oportunidade através disso daí, né? Porque eu sou engenheiro civil, minha esposa é arquiteta, nós já administrávamos imóveis em Natal, eu sempre construía e vendia algumas unidades por ano. Então isso aí já estava fácil no nosso trabalho do dia a dia. E eu tinha um amigo, aliás, tenho um grande amigo, inclusive o irmão dele está aqui, ó, Paulo Mazarella. Não sei se você conhece o Mazarella, que é afastador do Empretec também, mora lá no Paraná. Conheço, eu só não trabalhei com ele, mas eu conheço. E eu tinha uma casa. E nós pagávamos uma administradora para administrar a nossa casa aqui. E aí eu fui lá, em Mazarella, lá no Paraná. Rapaz, eu estou pensando em me mudar para Orlando e uma das coisas que eu vislumbrei lá foi administrar a casa. Eu tenho uma, você tem duas. Eu já começo com três. Você me dá suas casas para eu administrar? E ele disse, rapaz, a casa é sua. Então eu comecei aqui, quando eu voltei, sim. E aí nós queríamos... Fez o selo, hein? Fez o selo. Aproveita oportunidades fora do comum. É verdade. E o sonho, na verdade, era meu, da minha esposa e da minha filha. Os três queriam vir para cá, morar aqui, né? Então, essa foi a oportunidade aproveitada, fora do comum. E teve mais, porque você sabe que quando a meta é clara e a persistência e o comprometimento entra no sangue, o universo conspira, né? Então, conspira a favor. É isso. Eu comprei a minha casa a uma pessoa que hoje é um grande amigo meu aqui, que é Leandro Teles. Ele tem uma imobiliária, tinha uma imobiliária desde aquela época, tem até hoje, e hoje é o dono da construtora que eu trabalho lá. Então, eu comprei a casa a Leandro Teles, Mazarella também comprou a casa deles a Leandro, e foi Mazarella que me apresentou, porque Leandro é empreteco e fez empreteco com Mazarella, olha só. Tudo dentro da nossa rede de contato, olha que né? Bacana demais. Que legal. Eu acho que bacana. Leandro é de Maringá e fez o Empretec com Mazarella sendo facilitador lá em Maringá. Aí Mazarella conheceu o Leandro, que ele já tinha morado nos Estados Unidos e vendia casas aqui. Aí Mazarella comprou a casa a ele, me apresentou ele, comprei a casa a ele, hoje somos amigos, eu sou funcionário dele aqui também. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 16 de dezembro de 2015, no dia seguinte Leandro me ligou, eu fui almoçar com ele e ele me convidou para abrir uma administradora de casa de férias aqui, porque ele tinha uma imobiliária, vendia as casas e você que mora no Brasil e compra uma casa aqui nos Estados Unidos, você não consegue administrar essa casa do Brasil, né? Então, tem que ter uma administradora para isso. Então, eu comecei com o Leandro. Aí, Leandro me convidou, nós abrimos uma administradora de casa de férias e depois eu quis alçar voo sozinho e aí... Leandro me ajudou muito e me ajuda até hoje. E aí eu abri a minha própria property manager, que a gente chama aqui, né, que é a administradora de casa de férias. Então, e comecei com 6 casas na época, porque eu administrava casas que era minha e de Leandro. Depois, dentro desse hall de casas, algumas eram de amigos meus que tinham comprado casa aqui, né? E eu passei a administrar essas casas também. Então, depois que eu comecei a administrar a casa, porque quem aluga casa em Orlando tem uma coisa interessante, não existe, quase inexiste, na verdade, existe, mas é muito pouco, é incipiente, é o transporte público. Então, assim, todo mundo que aluga casa procura carro. Precisa de carro. Então, foi outra oportunidade. Aí você juntou. Exatamente. Então, comecei a ter pergunta de hóspedes da casa, você tem carro para alugar e tal, eu peguei essa ideia aí abri também uma locadora de carros. Agiu para expandir. Agiu para expandir. Agiu para expandir negócio. Produto. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma administradora aqui há 2 anos e meio, eu tenho uma locadora de carros há 1 ano e meio, e, Paulo, cara, assim, nunca tive tão feliz nas coisas que fiz na vida, é uma vida tranquila, em se falando assim, empreender aqui tem algumas diferenças, depois eu quero até falar sobre essa diferença, diga lá. Eu vou querer saber dessas diferenças. Mas antes, eu quero comentar também o seguinte, nós também nunca trabalhamos juntos num seminário,
nós nos encontrávamos nos TOTs da vida, né? O TOT, para o pessoal que não é facilitador, não é empreteco, é o treinamento dos facilitadores. Então, a gente tem a cada temporada aí um encontro nacional, aliás, vira internacional, que vem muita gente de fora, né? E foi nesses encontros que nós nos conhecemos e fizemos essa amizade, né? Que, embora a gente não se encontre, parece que a gente se falou ontem, né? Então, isso é o que você falou do Empretec, né? O que ele provoca, né? Em quem participa. Não sei se você lembra, além do TOT, eu fui fazer seminário com Gameleira em Petrópolis, em Teresópolis, e estivemos junto com você, comemos junto lá. Exatamente, e no Rio, encontramos uma vez também no Rio. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquelas coincidências de seminários, né, a gente acabou se encontrando. É isso mesmo. Foi. Muito bem. Olha só, eu quero que você fale agora um pouco, porque você empreendeu no Brasil, conhece muito de empreender no Brasil, conhece aí os limitantes, né? Conhece as grandes oportunidades que nós temos aqui, é verdade, mas também conhece as grandes dificuldades que nós temos e conhece agora aí nos Estados Unidos. Eu gostaria, Anderson, que você falasse um pouco, porque certamente aqui teve gente que já pensou hoje, poxa, eu acho que eu vou morar nos Estados Unidos, o negócio lá é bom, o cara em 5 anos, o cara né, deu um salto. Vamos lá. Fala um pouco sobre isso, Anderson. Deixa eu falar 2 coisas a respeito disso. Primeiro, vamos lá. Imagine a quantidade de pessoas que já não me ligou, né, e que me entra em contato direto, né? Imagina. Como é que vai ir para aí, né? Então, mas eu vou dar um número assustador, mas Paulo, 70% das pessoas que vêm para cá voltam para o Brasil pior do que estão aqui. Pior. 70%, viu? Eu conheço casos. Então, assim, é porque a maioria do que está no Facebook, no Instagram, são casos de sucesso, né? Porque nunca ninguém publica os casos de insucesso. Caso para casa. É verdade. Mas a maioria volta pior do que chegou aqui e tem tudo a ver com as CCEs, porque vem sem nenhuma busca de informações e com planejamento zero. Aí é loteria, amigo. Paulo, eu estabeleci a meta em janeiro de 2014 e me mudei para Orlando 2 anos depois. Nesses 2 anos, eu vim aqui com a minha esposa 8 vezes fazer busca de informações. Então, eu vim em viagem para cá só para saber as escolas que minha filha ia estudar, eu vim para só conhecer os bairros que as pessoas moravam aqui, eu fiz viagem só para conhecer o mercado de casa de férias. Então, não é juntar, como a gente diz lá no Nordeste, não é juntar a trouxa e vir embora, não, cara. Né? Tem que pesquisar e tem que se preparar para isso, né? Então, nós viemos para cá, minha esposa e minha filha já falavam inglês fluentemente, mas eu não, e eu vim, nos 2 primeiros anos, 2 anos e meio, eu vim para estudar, então vim com visto de turista, de estudante, e estudei inglês aqui durante 2 anos e meio, e depois que eu apliquei para um outro visto, que as pessoas também perguntam como é, né? Só para você ter uma ideia, existem mais de 180 tipos de visto, né? Então, para cada caso é um caso. Então, eu sempre digo aos meus amigos, cara, procura um escritório especialista em imigração, de preferência um escritório americano, né? Porque o cara vai ver sua história, seu background, e vai ver onde é que vai se encaixar. Cada profissão leva um visto diferente, cada situação leva um visto diferente. Então é muito importante não se mudar para os Estados Unidos acreditando naquele sonho americano e que vai estar tudo certo. Não é assim, né? Então, eu acho que o insucesso vem mais por conta disso. E se falando de empreender, Paulo, assim, cara, aí é uma experiência, como diria um amigo meu, pessoal própria minha, viu? Cara, é mais fácil aqui, Paulo. Assim, o ambiente é menos hostil. Essa é a minha experiência. Eu vejo outras pessoas aqui falando que é tão hostil quanto e tal, mas assim, a minha experiência, eu nunca empreendi com a facilidade. Não é que tudo seja resolvido, não é isso. Mas a hostilidade é menor, viu? Eu vou dizer 3 coisas aqui para você entender isso fácil. Olha, quando eu cheguei aqui em 2000, não, um pouco depois, um ano depois que eu estava aqui, Paulo,
olhe só a dimensão do negócio, a dimensão financeira. Nós compramos um Corolla 0 km aqui na Toyota. Um Corolla. Na época, esse carro custou aqui $16 mil. Zero. Esse carro custou $16 mil e o salário mínimo aqui é aproximadamente $1.600. Então, com 10 meses de salário, 10 meses, nós conseguimos comprar o Corolla. Na mesma época, o mesmo Corolla no Brasil custava R$90 mil. E o salário mínimo na época era R$900. Ou seja, são 100 vezes... 100. Ou seja, amigos, é 10 vezes mais suor para obter o mesmo bem. Entendeu, Paulo? Então, cara, quando você vai aqui num bairro que é... Na minha cidade, Natal, nós temos algumas favelas lá, né? Então, assim, você vai no bairro mais pobre, é uma favela, você vai ver uma casa de papelão, você vai ver que o sofrimento do pobre é muito grande. Quando você vai aqui visitar o bairro mais pobre de Orlando, cara, o bairro mais pobre de Orlando, todas as casas têm ar-condicionado central. Quase todas as casas têm um carro parado. Então, é diferente o nível de pobreza, muito diferente, entendeu? Então, uma coisa... onde eu quero chegar na questão de empreender. Os custos aqui são muito mais baixos. Olha, eu moro numa casa de 2 andares aqui, aproximadamente 220 metros quadrados, e as casas aqui são com ar-condicionado central, né? Então, todas as casas são com ar-condicionado central. Até os banheiros são climatizados. E nós ligamos esse ar-condicionado aqui 7 dias por semana, 24 horas por dia. 24 horas. Mas não desliga nenhum minuto, nenhum dia. E a minha conta de energia aqui varia entre $90 e $100. Né? Então, cara, assim, os custos fixos das empresas são muito mais baixos do que aí. Esse é um item importante. Outro, o nosso custo Brasil com a nossa mão de obra. Não é? Paulo, olha só, cara. Vamos supor que eu empreendo aqui e você é meu funcionário. Vamos trocar, porque a sua barba branca mais chique é melhor eu ser o seu funcionário, nesse exemplo. Não, com prazer, com prazer. Com prazer você ser seu funcionário. Podemos combinar depois disso. Tá. Então, veja, um funcionário trabalha numa empresa aqui por 10 anos. E o dono da empresa, numa sexta-feira qualquer, liga para esse camarada e diz assim, ó, fulano, não precisa mais você vir na segunda-feira não, porque eu resolvi contratar outra pessoa aqui. Do mesmo jeito que esse funcionário que trabalha nessa empresa há 10 anos, liga para o proprietário na sexta-feira e diz assim para ele, fulano, na segunda-feira, contrate outra pessoa porque eu arranjei uma coisa melhor. Rapaz, isso aqui é natural. Simples. E as pessoas simplifica. Não ficam chateadas com as outras, porque eles... Ao contrário, eles dão todo o apoio, porque se a pessoa fez uma mudança, certamente essa mudança foi para melhor, seja de qualquer lado, não é? Então, isso é uma coisa normal aqui. Então, não... E outra coisa, 10 anos trabalhando e a nossa conversa acabou aqui, nesse telefonema. O máximo que pode acontecer é se eu estou devendo a semana, eu pagar e etc. Então, não existe aquele catatal de penduricar. Documentos. Né? Então, assim, é muito mais fácil lidar com a mão de obra aqui. É uma coisa muito mais independente, cara. Isso é fantástico, Paulo. Para os dois lados, cara. Isso é fantástico. É relação de transparência. Relação de transparência gigante. Então, as pessoas se tratam dessa forma aqui. E, no meu ver, é muito mais fácil trabalhar e viver dessa forma, né? Então, esses são 2 fatores importantíssimos. O custo geral de estrutura, né? E o custo que você tem com a mão de obra. Outra coisa que eu julgo ser muito importante, cara, Paulo, eu estou fazendo um exercício aqui há algum tempo já, porque como eu sou apaixonado por Orlando, e quando eu vim morar aqui, e essa paixão aflora, né? Feito a gente se apaixona por uma menina na adolescência e todo tempo fica pensando e falando nela, né? Assim.
É. eu comecei a falar muito em Orlando e etc. E eu senti que algumas pessoas... Teve um amigo meu que disse, rapaz, me diga uma coisa, não tem nenhum defeito não aí, né? E eu vi que estava incomodando, então eu dei uma freada nisso. Mas é, a vida aqui é diferente, Paulo. É muito diferente. Porque a minha filha, a aula dela começa às 9h30 da manhã e ela sai aqui pela porta da minha casa 10 minutos antes, vai a pé para a escola dela, volta para casa, ela vai a pé para uma sorveteria que fica a 3 quilômetros daqui, vai com as amigas, e eu fico em casa dormindo sossegado. Então, assim, viver sem esse peso nas costas da insegurança é de um alívio gigantesco, né? Isso, para mim, conta muito e contou muito nesse tempo que eu estou aqui. Então, minha esposa e minha filha saem, às vezes, elas curtem muito ir para o parque, muito mais do que eu, e elas vão para os parques aí, volta de meia-noite, e o cara fica roncando, nem lembro que elas estão fora de casa, porque preocupação é quase nenhuma, né? Segurança. É. Segurança. Eu comprei um carro aqui e a primeira vez que eu fui trocar o pneu do carro estava com 70 mil milhas. Porque você anda aqui... Dá 3. Quase 100 mil quilômetros. Eu não sei como é que pode. Quase 100 mil. Quase 100 mil. Por quê? Porque aqui mais 30%. Não tem um buraco no asfalto. Se você andar aqui tranquilamente, você vai... Né? Então, assim, as coisas são muito mais duradouras, muito mais fáceis nesse sentido, da questão da insegurança. E agora o mais importante, que eu arruguei para chegar nesse ponto. Eu acho que o fator principal e preponderante para essa diferença de vida americana e brasileira chama-se punidade. Né? Punidade. Tudo a reboque da punidade. Então, eu já vi amigos meus em Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu morei a minha vida toda, fazer uma consulta na prefeitura de Natal. Um construtor amigo meu foi na prefeitura de Natal e disse assim, olha, eu estou pensando em comprar esse terreno aqui. Eu posso construir nele, que eu estou pensando em fazer esse hotel aqui. Aí a prefeitura dá um papel para o cara dizendo, olha, você pode construir nele, pode comprar o terreno. Aí o cara vai lá, compra o terreno, vendeu o empreendimento para 20 pessoas, um prédio de apartamentos, que não era um hotel, era um prédio de apartamentos. E começou a construir, até que por um momento passou alguém na frente do prédio e disse, rapaz, esse prédio não está harmônico com aquela árvore ali, não. Então, entrou e embargou a obra e o cara quebrou, né? Porque assim, isso não existe aqui, Paulo. Né? As regras aqui são claras e são cumpridas a risco. Isso serve para as duas partes, né? Para quem cumpre e para quem não cumpre. Porque a punidade vem. Né? Então, assim, o americano ele não é diferente do brasileiro, porque somos seres humanos. E seres humanos têm mais semelhança do que diferença. Então, a diferença é que aqui não compensa. Entendeu? Não compensa fazer o errado aqui, porque a punidade é muito grande. Olha, ela vem. Eu adquiri uma nova casa para administrar num condomínio novo, que eu não tinha nenhuma casa nesse condomínio, e comecei a ir lá frequentemente, por causa dessa casa que eu administrava e tal. E um certo dia cheguei nessa casa e a casa vizinha tinha sido arrombada. O cara quebrou, a porta era de vidro, madeira com vidro, ele quebrou o vidro e entrou na casa e roubou uma máquina fotográfica dessa casa. E na hora que eu cheguei lá, tava 2 carros de polícia, pessoal lá, tava um advogado lá, e eu comecei a conversar com o cara, eu disse, rapaz, eu achava que não existia isso aqui, né? Falando para ele. Ele disse, não, primeiro existe, agora, estatisticamente é raríssimo. Insignificante. Né? Mas isso aqui acontece. Às vezes o cara quebrar um vidro e roubar alguma coisa dentro da casa.
Acontece, às vezes, do cara, inclusive, quebrar o vidro do carro e roubar alguma coisa que está dentro do carro. Agora, o que inexiste é o cara fazer isso com você dentro da sua casa ou você dentro do seu carro. Entendeu? Porque aí ele vai lhe ameaçar. E uma ameaça a outra pessoa. Não precisa ser uma ameaça com arma, não. Pode ser uma ameaça de boca ou ou com garfo. Se o cara ameaçar aqui, são 2 meses para ele ser condenado. Ele passa 15 anos na cadeia, não tem visita íntima, não tem televisão. Se o cara fizer isso, o cubículo que ele vai ficar preso está esperando por ele e ele acaba com a vida dele se ele fizer isso. Então, é a punidade que deixa a vida aqui mais tranquila, entendeu? A diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande. Mas olha só, eu não quero perder a chance, porque a hora aqui passa muito mais rápido. É impressionante como os minutos aqui voam, né? Nós estamos aí por 18 minutos só. Né? Descontado os tempos aí, 15 minutos. Mas uma outra pergunta que eu quero fazer. E quanto à burocracia de abrir um negócio aí? Existe burocracia aqui também, né? Através dessa imobiliária de Leandro. Pois não. Acho que você ia perguntar alguma coisa. Não, não dá para não ter burocracia, mas eu digo assim, ela é da proporção que nós temos aqui? Nem de perto. Nem de perto. Nem de perto. Você abre uma empresa aqui em 2 dias. Né? Em 2 dias. E começa a operar ela, no máximo aqui, em 7 dias. Você começa a operar. Né? A outra coisa muito mais simples aqui é a questão tributária e fiscal. Né? Não tem aquela lista quilométrica de impostos que se paga de toda a ordem, né? E de todo. Então aqui é muito mais simplificado isso aqui. Né? Eu que tenho 2 pequenas empresas, para você ter uma ideia, eu não preciso ter uma contadora na minha empresa. Eu não tenho contador. Né? Quer dizer, eu tenho uma contadora que eu contrato anualmente para fazer os meus impostos, o imposto de renda da empresa, o imposto de renda da pessoa física, mas eu não. O nível de contabilidade que eu preciso ter para minhas 2 pequenas empresas, eu consigo dar conta sozinho, eu e minha esposa aqui, Adriana. Entendeu? Então é muito mais simples nesse sentido burocrático também. Muito mais. E isso facilita muito, né, e estimula o empreendimento. Mas uma pergunta com relação, por exemplo, o funcionário que você falou, né? Eu tinha 10 anos na empresa, fui demitido. Quer dizer, e qual é o grau de empregabilidade? 10 anos trabalhando na empresa, fiquei, quer dizer, não tenho fundo de garantia, não tem nada disso. O grau de empregabilidade após isso? O cara consegue se empregar facilmente depois? Tem uma carta de recomendação? Como é que funciona isso? Muito facilmente. É por isso que é desse jeito. Então, por que é muito facilmente? Porque eu não tenho burocracia nenhuma para contratar um funcionário e nem tenho um peso gigantesco de um passivo trabalhista que cresce todo dia nas minhas costas aí no Brasil. Não tenho isso. Então eu posso contratar, descontratar. Eu, como empreendedor, isso é uma preocupação muito pequena para mim. Por isso que as pessoas não param aqui. E além dessa crise toda, Paulo, você imagine, cara, nas minhas casas, nós chegamos a zerar aqui o faturamento no mês de abril e maio. Mas eu, um estrangeiro, né, com 2 pequenas empresas, e consegui e recebi aqui do apoio do governo quase $20 mil na minha conta. Né? Rapaz! Na minha conta, o que me deixou tranquilo nesses 2 meses sem faturamento aqui. Né? Então, eu recebi, não é seu amigo aqui, recebeu na minha conta, eu recebi. Não foi empréstimo? Não, uma parte desse dinheiro foi dado e a outra parte é um empréstimo com 1 ano de carência para você pagar 1% de juros ao ano. Só que Rapaz. se você usou esse dinheiro para pagar funcionários e aluguel, você tem o perdão da dívida. Né? Então, olha só. Eu usei para isso, então não vou ter que pagar esse empréstimo. Né? Não vai ter que pagar. Então é fundo perdido. Fundo perdido. Fundo perdido. E depois de 2 meses, rapaz, no mês de junho e julho, eu tive
80% de taxa de ocupação nas minhas casas aqui, para você ter uma ideia, né? Isso sem nenhum voo estrangeiro chegar em Orlando. Só ocupado. Só interno. Só por americano. 100% das minhas lojas foram para americano. Eu tive 80% de taxa de ocupação. Caiu um pouco, foi para 70% agora em agosto, setembro, porque agosto, setembro e outubro é historicamente os meses de baixa temporada aqui em Orlando, né? Então eu tive essa baixa, mas o que tem todo ano. Mas assim, praticamente voltou ao normal. A gente está com preço um pouco reduzido, em torno de 25%, alguns casos até 30%, mas a empresa, todas as empresas funcionando, tudo funcionando tranquilo. E, cara, pra você ter uma ideia, Augusto Vaz, que é nosso colega afastador do Empretec, Augusto ele resolveu não empreender aqui, ele quer trabalhar em empresas americanas para ter uma experiência e tal. Augusto estava agora, semana passada, eu fui na casa dele, ele estava lá com 3 propostas de emprego, escolhendo para onde ele queria trabalhar, né? Escolhendo o melhor deles. Então, cara, olha só, é uma maravilha, assim, é uma tranquilidade para a gente que empreende aqui. Muito bom. Porque tem as garantias, né? Tem segurança e o que você falou, né? Tem impunidade, quer dizer, o cara pisou fora, ele vai ser punido, né? É verdade. Então, isso facilita, inclusive, ou melhor, dificulta a concorrência desleal. Perfeito, perfeito, exatamente. Né? Então, porque aqui no Brasil é uma grande reclamação do empreendedor, e alguns até reclamam por desculpa, né? Desculpa da sua incompetência, né? Foi a culpa do concorrente e tal. Mas a gente sabe que existe concorrência desleal. Quer dizer, se eu vendo remédio e compro tudo com nota, e o cara vende remédio e compra tudo sem nota, opa, a possibilidade dele vender com preço muito menor que o meu é maior. Muito maior, né? Então vai ficar uma concorrência desleal. Eu acredito, como é que você posicionaria a questão da concorrência? Olha, esse é uma das coisas, um outro problema que muitas pessoas vêm empreender aqui, porque também existe uma taxa, eu não sei lhe falar agora qual é a taxa, porque nós temos aí, eu acho que o Sebrae ele tem aquela taxa de quantas empresas quebram nos 2, nos 5 primeiros anos, etc., né? A taxa de não sobrevivência das empresas. Eu não sei qual é aqui, mas eu sei que existe aqui muito disso, né? Porque as margens aqui são minúsculas, né? Porque a concorrência é grande, até por isso, então, por causa dessa concorrência acirrada, então, as margens são muito pequenas. Então, a eficiência tem que ser uma preocupação. Exigência de qualidade e eficiência, essa CCE eficiência aí tem que estar na massa do sangue o tempo todo, né? Porque você perde mercado muito fácil, porque a margem de lucro aqui é muito pequena. Até porque o cliente aí, se ele compra o produto, levou para casa, ficou uma semana em casa, e ele resolveu que aquele produto não atendeu o que ele queria, ele vai lá e devolve, né? Olha, eu tenho uma história bacana sobre isso, que é o seguinte. Alguns amigos meus compraram casa aqui, como minha esposa é arquiteta, ela que decorou algumas casas desses amigos nossos, né? E eu, além de engenheiro, também aqui na minha casa eu sou bombeiro, encanador, eletricista, eu também e marceneiro, viu, Paulo? Marceneiro. Joga nas ondas. Então, eu que montava essas casas, mas eu mesmo, com minhas ferramentas, então chegavam os móveis lá e eu montava os móveis, colocava os quadros na parede, etc. Então, montei várias casas aqui dessa forma. E uma certa vez eu fui montar uma mesinha de jogo, que é um joguinho que tem uns furinhos que sai o ar e uma argola assim, que os caras ficam jogando aqui, né? E eu, quando tirei essa mesa da caixa, eu tirei com a caixa de cabeça para baixo e não vi o tabuleiro do jogo e montei as pernas da mesa. Quando eu virei a mesa, o tabuleiro estava quebrado. Ficou ao contrário. Estava quebrado. E aí eu tirei as pernas, coloquei novamente dentro da caixa e fui para o Walmart, que foi comprado no Walmart, né? E eu entrei numa fila lá para atendimento ao cliente. Só que a fila era um pouco apertada, que tem umas correntezinhas, e eu deixei o carrinho com a caixa a 3 metros de mim, que estava assim, fora da sala. E cheguei para ser atendido e eu olhei para a mulher e disse, olha, eu comprei aquele produto ali, só que ele veio quebrado e eu gostaria de trocar. Aí ela olhou, eu só trouxe a nota, eu mostrei a nota para ela, Paulo,
Ela abriu a gaveta, tirou em dólar, me devolveu e disse muito obrigado. Ela nem olhou, Nem viu. nem olhou a caixa. Rapaz, Então, rapaz, rapaz do céu. besta com o negócio. É impressionante. É inacreditável, né? É inacreditável, né? Muito bem, Anderson. Falta pouco tempo, mas eu não quero perder a chance de pedir a você que faça o seguinte agora. Vai lá. Porque você despertou em muita gente, né, não só a curiosidade, mas possivelmente o desejo de morar nos Estados Unidos e preferencialmente aí na Flórida, né? Aliás, eu tenho uma sobrinha que mora em Orlando há 18 anos. E eu vou aproximar você. Ela tem imobiliária aí, depois eu vou aproximar vocês. Vocês vão fazer negócio juntos aí, ela e o esposo. Maravilha. E tem outro amigo que tá na Califórnia, construtor. Depois eu vou apresentar vocês também. De repente vai sair negócio aí. Muito bem, mas eu quero que você diga o seguinte: o que a pessoa não pode deixar de fazer, tem que fazer, se ela quiser fazer essa mudança de vida. Porque, claro que a mudança, e todo mundo quer a mudança para melhor. Né? Então, eu gostaria que você fosse agora bem enfático, né? Como facilitador, que de vez em quando tem que dar uma instrução e pega pesado mesmo para dar essa instrução. Vamos lá, está contigo a palavra. Olha, primeiro, faça um test drive. Né? Eu já vi algumas famílias chegarem aqui e a família não se adaptar. Por N motivos. Às vezes o filho não se adaptou à escola, né? Às vezes o casal não se adaptou à vida, então tem N motivos. Então, eu sempre aconselho, cara, se você pensa em fazer isso, antes tem outros passos, mas tira um visto de estudante, vem estudar inglês aqui durante o ano e faça esse test drive. Depois você decide, né, se você quer continuar aqui ou não. Eu fiz assim, para mim deu muito certo. Né? Eu terei um visto de estudante, passei 2 anos e meio estudante, reuni minha família e disse, e aí? Porque depois de estudante você pode voltar para o Brasil e continuar a sua vida. Mas aí eu reuni a família e disse, e aí, vamos tocar o barco aqui? Vamos. Né? Os 3 foram unânimes dizer, a gente não quer mais voltar. Então a gente resolveu ficar aqui. Então o test drive é importante. Primeiro. Outra coisa, busca de informações. Essa CCE tem que estar presente o tempo todo, cara. Tem que ouvir as pessoas e não basta assistir vídeo do YouTube, viu, Paulo? Porque tem muita coisa bacana e tem muita coisa que era melhor nem ter ouvido. Né? Então, outro comportamento. Consulte especialista. Não vá acreditando nos vídeos de YouTube. Então, você precisa... Eu digo sempre, tem dois especialistas que você tem que vir aqui bater um papo, indispensavelmente. O primeiro é um advogado de imigração, para ver se você tem uma condição imigratória, porque também não é bom você vir para cá como estudante, às vezes, começa a fazer uma vida aqui, e aí seu visto, chegou no prazo, vai ter que voltar, você já está com vida, já está com patrimônio aqui, então tem que consultar um advogado de imigração. Depois eu tenho uma dica para dar, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, eu tenho dica para dar sobre isso. Então, um advogado de imigração e outra coisa é um contador. É muito importante você bater um papo com um contador. Porque os Estados Unidos tem alguns casos que ele tributa. Se você vira aqui um cidadão fiscal, ele vai tributar todos os bens onde você estiver no mundo. Então, se você tem um... rapaz, olha só. É diferente. Então, se você tem um grande patrimônio no Brasil, você tem que ter muito cuidado por se tornar um cidadão fiscal nos Estados Unidos, porque ele pode tributar tudo que você tem aqui e tudo que você tem no Brasil. Então, é importante consultar um tributarista aqui, um contador e um advogado de imigração. Esses são os passos prioritários. Outra coisa é o seguinte, quando você busca informação, e eu fiz isso, você sempre faz o seu orçamento para os primeiros meses, né? Então, cara, bote aí uma larga margem de segurança. Gordura. Porque... Põe gordura. Põe gordura, porque o consumismo aqui é muito grande, as coisas são muito baratas. Eu ia para um Walmart, eu já me eduquei, mas eu ia para um Walmart, eu precisava de 10% do que eu trazia efetivamente para casa. É impressionante. Eu que gosto de cozinhar, eu entro
no corredor daquele só de temperos, enlouqueço, né? Um ano que eu comprei aqui, nunca nem usei, né? Então, esse impulso é muito grande. E você, eu imagino também questão de ferramentas, né? Porque aí na área de ferramentas aí tem para tudo, Uma né? loucura, é uma loucura. Deve ser uma... Já teve ferramenta que eu comprei que eu não usei ainda. Não são poucas, não, são várias. Então, o risco aqui é muito grande. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, põe uma gordura no seu orçamento, porque se estruturar, quando você vai chegar, você vai precisar de imóvel, vai precisar montar a sua casa, você vai precisar de carro. Seguro aqui é uma coisa cara e às vezes as pessoas... Você tem seguro aqui para tudo, né? Seguro para sua casa. O seguro para o seu carro não é opcional, ele é obrigatório aqui. Obrigatório. Então, obrigatório. Assim, por conta de terceiro, né? Por conta de terceiro, né? Proteção de terceiros. Você pode até não ter seguro para o seu carro, mas você é obrigado a ter para terceiros. Ter para o outro. Então, legal. Tem todos esses custos que estão... Que no início, quando você não tem ainda muito parâmetro, você pode ter uma grande surpresa. Então, assim, venha com grana para lhe deixar tranquilo aqui, para passar 6 meses com a cabeça tranquila para enxergar as oportunidades. Muito legal. Anderson, olha, muito obrigado a você, agradeço. Acabou de se manifestar o Joaquim Fagundes, do Rio de Janeiro, também já esteve aqui conosco, outro facilitador. Eu quero me desculpar com todos que passaram aqui, porque passar rápido nem sempre dá para ler o nome de todo mundo. Muita gente prestigiando essa nossa live, Anderson. Então, eu estreiei essa live, esse programa de hoje, né, Giro Empreendedor, com o pé direito. Na próxima segunda-feira, o convidado será o Marco Bosa. Legal. Né, então, vamos conversar com o Marco Bosa, falar de características empreendedoras. Aí o foco vai ser maior no estado dele, Brasil de modo geral, sim, mas no estado, né, cada um vai falar um pouco mais do seu estado, as características mais usadas, menos utilizadas, mais importantes, menos importantes. Aliás, menos importante nenhuma delas né? Verdade é essa. Verdade. Anderson, muito obrigado de coração aí pela tua participação, pelo enriquecimento que você deu ao nosso programa. Obrigado. Pela contribuição que você deu às pessoas que estão aí assistindo, muitos comentários. Você vai receber depois no teu WhatsApp, a minha esposa, a Alice, está aí, ó, ela vai salvando, né, vai printando, e a gente consegue printar quase todas as telas, e você vai receber isso daí. Muito obrigado mais uma vez, agradeço as pessoas que participaram. E uma palavra mais, Anderson, vai lá. Paulo, eu queria só deixar meu contato. As pessoas que estão vendo aí, se quiser ter contato com a gente, se quiser... Porque eu não só faço alugar carro e casa aqui. Eu recebo camarada no aeroporto com um tapete vermelho e uma banda de forró para receber as pessoas aqui. Uhul! E... Show de bola! O nosso contato, o nosso Instagram é @Partiu Orlando, tudo junto, partiu com U, Partiu Orlando, tudo junto. Então, é minha esposa que toca esse Instagram, então tem muita informação sobre Orlando, não só de casa e carro, mas da vida aqui, de tudo. E para entrar em contato com a gente, responde rapidinho por lá. Beleza, já entrei lá, tem muita informação mesmo, fantástico. Acabou de entrar não, se manifestar aí o Carlos Man também, que é facilitador. A gente tem brincando aí uns 10, 12 facilitadores. Maravilha. Hein? Bom demais. Um grande abraço para você. Obrigado, Paulo. Pessoal, um grande abraço. Vai ficar salvo no IGTV e também lá no YouTube, no canal do YouTube. Um grande abraço, fica com Deus. Um abraço, Paulo. Um beijo aí para a família. Um abraço, família e os amigos. Abraço.